Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um Dani Responde. Primeira pergunta: você pode dizer algo que admira em um homem, o que repara em um rapaz cristão? Olha, partindo do pressuposto aqui, né, que é um rapaz cristão, um cristão verdadeiro, né? Então, por isso que eu não vou falar aqui outras características, porque eu já espero que ele, sendo um verdadeiro cristão, ele é um rapaz que ama a Deus, que teme ao Senhor, né? Isso aí já são características que já está embutido no pacote para ele ser um rapaz cristão, um verdadeiro cristão, tá bom? Mas aí, três características eu pensei aqui para comentar com vocês, que vocês também podem observar aí, né? Num rapaz que vê se isso é importante aí para vocês. Para mim, isso é muito importante, tá? E a primeira característica que eu quero comentar com vocês aqui é liderança, né? A capacidade de liderar, né? O que é isso, né? O ser um líder é ser um cara que sabe tomar decisões e que ele é um cara que ele tem uma vida que ele é exemplo para outras pessoas. Então, é um cara que é decidido e que é um exemplo. Então, isso é uma característica que me faz admirar um homem. Para quem tem o entendimento bíblico, né, que o homem é o cabeça e a mulher precisa ser submissa ao homem, então essa é uma característica muito importante que a mulher que quer ser liderada, né, que quer realmente o seu marido como cabeça do seu lar, ela precisa observar. Então, isso é uma característica muito importante para mim em um rapaz cristão. Segunda característica, para mim, que é importante, é a generosidade. Você saber, o rapaz saber, né, olhar para o próximo, né, e entender ali uma necessidade e atender essa necessidade, né? E também a generosidade, claro, né, com relação a mim, né, como esposa, que um dia serei esposa. Então, a generosidade, ela embute aí uma bondade e uma vida sacrificial com relação ao próximo, né? E aí, no caso, especialmente a esposa, porque a Bíblia fala que o marido, ele deve dar a vida pela esposa. Então, generosidade é algo também, uma característica que me chama a atenção, que eu preciso ver no rapaz para chamar a minha atenção. E terceiro, também uma coisa muito, muito importante, é a honestidade, né? O rapaz precisa ser honesto, tanto nos seus negócios, né, com relação a finanças, a dinheiro, como também em ser um homem verdadeiro, um homem que diz a verdade, um homem que não mente, que não engana, né? Que nos seus negócios, no seu convívio, nas suas amizades, ele é um cara verdadeiro, um cara honesto. Então isso para mim também é muito importante. Claro que tem outras características, tem um monte de coisa, gente. Eu poderia ficar falando aqui, ó, horas pensando um monte de coisa aqui para falar com vocês, mas eu queria passar para vocês essas três características, né? E comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários o que que você acha, né? Que são características muito importantes para você, que você olha no rapaz, que eu também quero saber, tá? O que eu entendi que essa seguidora perguntou foi sobre isso, né? Não foi exatamente sobre características físicas ou coisa assim. Eu entendi que ela perguntou do que eu vejo no rapaz em termos de, né, como ele é, o caráter e tudo mais, né? Então, é isso aqui, tá bom? Segunda pergunta. Eu escuto várias esposas reclamando dos esposos que não é sacerdote, né? Eles não são sacerdote. O que você acha sobre isso? Olha só, é muito importante que você perceba certas coisas no rapaz, já que a primeira pergunta também teve a ver com isso, né? É muito importante que você perceba no rapaz, antes de se casar, algumas coisas. E muita gente, infelizmente, às vezes até por uma ansiedade, um desespero de querer se casar, né? O negócio é casar, não importa com quem, não importa como, enfim. Então, às vezes a pessoa não pensa bem, não escolhe bem, não faz uma boa escolha. E aí depois do casamento vem as consequências, tá? Então, assim, eu não trabalho com mulheres casadas, né? Apesar de que muitas me acompanham, gostam do meu conteúdo, né? Mas o meu foco não é no depois que casou, é no antes. Mas falar sobre isso aqui, de alguma forma, ajuda também, né, as solteiras, porque eu alerto as solteiras sobre como ela tem que escolher o marido dela. Então, a minha primeira dica é o seguinte, né? Se você está solteira, que provavelmente, né, quem me fez essa pergunta é uma pessoa solteira,
tenha cuidado antes, conheça o rapaz antes, saiba como ele é antes, faça amizade, passe um longo tempo, né? Conhecendo a pessoa, conhecendo as pessoas que conhecem essa pessoa, entendeu? Porque depois que casa não tem devolução, e aí você, como uma auxiliadora idônea, você vai ter que ajudar o seu marido, orar por ele, pagar um preço por ele, porque você não vai poder sair desse casamento, você vai ter que suportar isso, tá? E para explicar melhor sobre isso, eu quero ler um texto da Palavra de Deus para vocês solteiras, né, já ficarem aí atentas do que é a seriedade do casamento, tá bom? Esse texto está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Você já sabe o que eu vou ler aqui, né? Vamos procurar aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Às vezes a gente não para prestar atenção no que esse versículo aqui está dizendo. Presta atenção, olha, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Tá falando aqui da submissão feminina, tá? Para que também, se algum não obedece à palavra, o que que tá dizendo aqui? Por quê? Você tem que ser sujeito ao seu marido, por quê? Porque se ele não for obediente à palavra, olha só o que tá falando, né? Porque a pergunta foi assim, ele não é o sacerdote do lar. Olha só, então ele já tá desobedecendo a palavra porque ele não tá sendo sacerdote do lar. Ele tá falhando como marido, em termos, né, de ser um cristão. Então, olha só, aqui tá falando, ó, se algum não obedece a palavra. Então, esse marido aí que você me perguntou, não está obedecendo a palavra. Qual é, então, o papel da mulher? O que que a esposa já casada tem que fazer? Solteira, ouça isso para você entender como é que, para quem que você vai dizer seu sim, tá? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a sua escolha? Olha só o que que você tem que fazer se o seu marido não obedecer a palavra. Você tem que se submeter a ele, ó. Sujeitas ao vosso próprio marido. Isso aqui é a submissão. E olha só o que está dizendo. Pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavras. Você ainda tem que ficar caladinha. Você não pode chegar para o seu marido e ficar repreendendo ele. Mas eu queria que você fosse sacerdote, mas você tem que agir assim, mas você tem que fazer assim. Porque isso não é certo, porque na Bíblia diz que não sei o quê. Você não pode fazer isso. A Bíblia diz que você tem que ser submissa a ele e ganhar ele sem palavra pelo seu procedimento. Quando você começa a ficar jogando na cara dele ou dizendo o que ele tem que fazer, que ele tem que mudar, você está indo contra essa passagem bíblica aqui, que diz que você tem que ganhar ele calada pelo seu procedimento. Então, o que você tem que ser quando o marido é assim, quando ele é desobediente à palavra? Você tem que ser uma esposa melhor ainda do que você seria se ele estivesse obedecendo a palavra. Então, olha que sério o que é você fazer uma má escolha. Porque o que diz a Bíblia é isso aqui, ó. Exatamente nessa situação, ó. Se algum não obedece a palavra. Se ele não está obedecendo a palavra de Deus, você tem que pagar o preço e orar, buscar a Deus. Para você também, né, conseguir ser uma mulher virtuosa. Uma mulher que vai ganhar ele pelo seu proceder. E o seu proceder, para você ganhar ele no seu proceder, você tem que estar obedecendo a palavra. Então você precisa ser submissa a ele. Você precisa ganhar ele calada no seu proceder. O seu proceder não pode ser uma atitude de mulher rixosa. Não pode ser uma atitude de mulher briguenta. Então você já tem que ter consciência disso já antes de casar. Por isso que você tem que prestar muita atenção e ver que homem que você vai casar. As características desse homem, conhecer esse homem. Porque depois o que você vai poder fazer é isso aqui, ó. Ganhar ele pelo seu procedimento. Ou seja, você tem que ser uma mulher muito virtuosa para ele ficar com vergonha, entendeu? E mudar por conta do seu procedimento. E mudar, que eu falo assim, né? Ninguém muda ninguém, não. A ação de Deus, do Espírito Santo aqui, por causa do seu proceder, vai tocar nele lá, né? E ele vai mudar. Agora, de acordo com o marido que você casou, quem é que vai garantir se ele vai mudar? Alguns homens aqui, quando você tem essa atitude, né, calada e pelo seu procedimento, sendo uma mulher piedosa, uma mulher virtuosa, não sendo uma mulher rixosa,
você vai ganhar ele. Mas tem gente que casa, a escolha é tão mal feita que o cara é mau. E aí não vai mudar, entendeu? Isso a gente precisa estar ciente também, nós como solteiras. Ele não vai mudar, você não vai mudar, o Espírito Santo muda, as pessoas mudam, muda. Mas você não pode esperar casar e esperar que depois de casado o rapaz vai mudar, ou ele esperar que você vai mudar, entendeu? Porque isso aí só o Espírito Santo pode fazer, você não muda ninguém, entendeu? Não adianta. Não adianta querer na força do seu braço mudar ele, tá? Então por isso que é importante você já ver como ele é antes. Porque aí, meu filho, depois que casa, só Deus sabe se o cara vai mudar ou não, tá? Então tem mulheres que persistem aqui, como a palavra diz, e leva 20 anos para o marido finalmente se constranger e mudar, né? Então saiba disso, casou, não tem devolução, tá? Então, aliás, quando essas mulheres casadas ficam falando sobre isso, não deviam nem estar falando, devia estar pagando preço, não devia nem estar falando. Entendeu? Então, olha só que coisa triste, porque quando a gente que é solteira ouve esse tipo de comentário de mulheres casadas, a gente também fica triste, né? E assim, desanimada com o casamento, né? Isso é uma coisa que, quando eu era mais nova, eu ouvia muito. Hoje em dia eu não ouço muito mais não, graças a Deus. Mas eu me lembro que quando eu era mais nova, eu ouvia muito isso de mulheres casadas, né? E parecia assim que casar era a coisa mais terrível do mundo, porque homem é tudo ruim, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também com os nossos ouvidos, nós como solteiras, né? Para não ficar ouvindo histórias de mulheres que na verdade fizeram a má escolha e estão insatisfeitas com o casamento e aí acaba tirando também o seu desejo de casar, colocando todos os homens no mesmo saco, né? Como se o casamento é assim mesmo e tal, porque todo homem é assim. E não é, gente. Então, cuidado com isso, tá? E você também não sabe como está sendo o procedimento dessa mulher casada, porque ela pode ser que não esteja obedecendo o que está aqui na palavra, né? Então, a gente, né, não pode pegar a fala de uma casada que está insatisfeita no casamento e colocar pra gente desanimar a casar, tá? Então fica esse alerta aqui também. Mas então, resumindo aqui, se você ainda é solteira, cuide de observar muito bem, de conhecer muito bem o rapaz antes de se casar, tá? Para que quando depois que você se casar, você não tenha motivos, né, para reclamar de coisas que você poderia ter visto antes e você não viu porque você estava com pressa demais, ansiosa demais ou carente demais para se casar logo, tá? Então vigie nisso aí, porque depois que você tomou a decisão, você escolheu se casar com esse homem, vai ser pro resto da vida. E aí a palavra não amacia. O que a palavra diz é que precisamos ser submissas para caso ele não obedeça a palavra, ele seja ganho com a gente calada pelo nosso proceder, que vai ter que ser um proceder muito virtuoso, muito piedoso, para ver se ganha esse homem. E ainda assim, né, caso seja um homem mau, talvez nem ganha. Então, fica aí o alerta para as solteiras, tá? Porque meu trabalho aqui, repito, é preventivo, é para solteiras, é antes de casar. Depois que casou, o que você tem que fazer é ir pro joelho e pedir a Deus misericórdia. Deus pode sim restaurar o casamento, mudar e fazer tudo novo? Pode, tá? Mas aí são outros 500, é outro assunto, tá? E é um assunto aí, no caso, para casados, né? Que eu não falo para casados, é porque eu não sou casada, tá bom? Terceira pergunta. Já assistiu o filme Orgulho e Preconceito? A Sara Shiva comentou, fui assistir e amei. Então, eu lembro que eu já assisti esse filme uma vez, mas já tem muito tempo, eu não me lembro exatamente da história, né? Eu sei que eu acho que é um filme de época, né? E que é naquele tempo que o namoro mal se pegava na mão, né? Então acho que é por isso que a Sara Shiva comenta dele, que o namoro naquela época não era, né, igual é hoje, né? Essa liberdade toda. Então as pessoas, até quando encostavam na mão, eu ficava, meu Deus, encostou na minha mão. Hoje em dia já não se tem mais isso, porque, né, perdeu-se, né, a pureza, a santidade, toda essa coisa, né? Que antigamente tinha e que era uma coisona até pegar na mão, né?
E hoje em dia o negócio está tão liberado, né, inclusive entre, né, os cristãos, infelizmente, que o negócio está bem bagunçado. Então acho que é por isso que a Sarah Shiva comenta desse filme, tá? Mas se você souber onde dá para assistir de graça, me avisa aqui nos comentários pra eu rever. Talvez a gente faça um vídeo depois só falando sobre esse filme, comentando alguma coisa. A última pergunta desse vídeo aqui, tá? Qual a melhor idade para se casar? Olha que pergunta, né? Interessante, né? Melhor idade, né? Para mim, a melhor idade para se casar é a idade que o bom encontro acontecer. É a idade que o amor surgir, né? É a idade que as coisas acontecerem individualmente com cada um tem um momento, né? Agora, falando assim de idade que, né, você não deve, né, não deveria nem estar pensando nisso, nem namorar, nem nada, né, antes dos 18 anos. Então, antes dos 18 anos, não é nem para você estar pensando nisso. Você tem muita coisa para fazer na vida, muita coisa para pensar, muita coisa para fazer, para estudar, entendeu? Eu acho que você não devia nem pensar nisso se você tem menos de 18 anos. Mas tem aqueles, né, com 16 anos você pode se emancipar, se os seus pais de fato verem que você é uma menina responsável, né, e tiver com um pretendente, enfim, né, então você pode se casar também se você for emancipada, tá, a partir dos 16 anos. Mas não recomendo, tá? Agora, existe caso que deu certo e ficou, sim, gente, não tô falando que, né, hipótese alguma, que não existe, que tal, não, mas não recomendo. Acho que com 18 anos você pode começar a pensar na sua vida sentimental e começar, né, a talvez conhecer alguém aí, pelo menos com 18 anos, tá bom? Mas aí, daí pra frente, de 18 pra frente, qualquer idade, não tem essa, né? Tem muito também o preconceito de idade assim, né? Ah, já tá com 35 anos, não casa mais não. Tá com 40 anos, não casa mais não. Tem também esse preconceito, né? Como se assim, se não casar até, sei lá, uns 30, 35 no máximo, é como se assim, não, a pessoa então não serve mais pra casar, ou a pessoa não tem valor, né? Outro dia até uma seguidora me mandou um vídeo falando alguma coisa assim, não me lembro exatamente, mas é como se fosse assim, né? Como se a pessoa perdesse o valor, né? Por ter ficado mais velha, sem casar. Então não tem isso de melhor idade para casar, né? A melhor idade para casar é quando você tem um bom encontro, quando você conheceu a pessoa ali que é a pessoa certa para você e você é a pessoa certa para ela, né? Para ele, e aí vocês, né? Deus fez ali, né, o milagre do amor, e aí não interessa a idade que vocês têm, tá bom? Com esse limite aí de, pelo menos, antes dos 18 anos, acredito que não é uma boa ideia, tá? Mas acontece, às vezes acontece, tá bom? Então é isso, vamos terminando aqui, né, a primeira parte, né, desse Dani Responde dessa semana. Só vai ter mais um vídeo que só tem mais 2 perguntas para responder, tá bom? Então, até lá, tchau!